Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Passaram-se 4 dias sem qualquer ocorrência extraordinária e eu tentara entender integralmente a mais profunda significação de minhas recentes experiências. Justamente ao entardecer do 5º dia, soou uma pancadinha na janela do meu quarto. Olhei e vi no peitoril um pombo branco como a neve, com um cartãozinho no bico. Encaminhei-me para a janela e a abri. O pombo entrou e ficou calmamente esperando. Peguei o cartão e li a mensagem que estava escrita com a mesma bela letra da anterior, mas desta vez com tinta de ouro em um cartão branco. Nele liam-se as palavras, abre aspas, comparecerei ao nosso ponto de encontro às 7 da manhã, fecha aspas. Assinado Saint-Germain. Logo que apanhei o cartão, o pombo voou para o meu ombro e esfregou a cabeça no meu rosto como que transmitindo uma mensagem de amor. Voou novamente para a janela e partiu como uma flecha. Pus de lado o cartão cuidadosamente, esperando poder conservá-lo, mas na manhã seguinte, quando o procurei antes de partir para o meu longo passeio, ele se dissolvera. O cartão de ouro, no qual a primeira mensagem foi escrita, durou até o 3º dia, e eu o observava com frequência, esperando poder guardá-lo permanentemente. Quando percebi que voltara ao universal, senti um aperto no coração, tão grande foi meu desapontamento. Para fazer a caminhada de 16 quilômetros e estar no local marcado às 7 da manhã, eu sabia que seria preciso partir pouco depois da meia-noite. Levantei-me cedo e às 3 horas estava a caminho. Andando rapidamente, cheguei à floresta exatamente ao romper do sol. Não havia andado muito quando um grito plangente chegou-me aos ouvidos. Antes de perceber o que fazia, respondi no mesmo som. Tão automática foi a minha resposta. Alguma coisa investiu dentre os arvoredos e minha amiga, a pantera, saltou para junto de mim, perfeita incorporação da alegria. Acariciei-a e juntos prosseguimos em nosso caminho rumo ao lugar do encontro. Precisamente às 7 horas, Saint-Germain surgiu diretamente da atmosfera, saudando-me de braços abertos. Estendeu-me outra vez a taça de cristal, cheia desta vez de um líquido claro e brilhante. Bebi-o e o gosto era diferente de tudo quanto havia provado antes. Era quase como o suco de, abre aspas, grapefruit, fecha aspas, gelado, mas brilhante e efervescente. No momento em que bebi, a sensação como se uma faísca elétrica atravessou-me o corpo, levando a todas as veias a impressão de sua radiante energia. Saint-Germain deu então à pantera um bolinho marrom que o animal prontamente devorou. Imediatamente seu pelo arrepiou-se e o mestre fez esta observação. Abre aspas, vossa amiga nunca mais matará veados, cervos ou corças. Para experiência e instrução vindouras, será necessário deixar vosso corpo aqui, na encosta da montanha, porque ainda não invocastes suficientemente o poder interno para que sejais capaz de levá-lo onde iremos hoje. A pantera será vossa guarda, e como precaução, colocarei em volta de ambos o manto da invisibilidade. Iremos ao Royal Teton. Vinde. Fecha aspas. Instantaneamente saí de meu corpo denso e vi meu corpo sutil vestido com rico traje de tecido de ouro alto luminoso.
Saint-Germain então me disse, abre aspas, observai cuidadosamente o material com que estáis vestido. A substância de que é feito o traje que usais tem certas qualidades extraordinárias e poderes próprios, um dos quais é capacitar a quem o veste a levantar e transportar objetos materiais. Esta roupa possui pura energia eletrônica e pode ser usada para remover objetos, tal qual a força exercida pelo corpo físico. É esta uma atividade fenomenal que os grandes mestres de luz permitiram ser usada pela primeira vez neste planeta. Fecha aspas. Em benefício de meus leitores, desejo dizer clara e insofismavelmente que, conquanto eu estivesse revestido de um corpo que funcionava em 4 dimensões durante essas experiências, possuía, mesmo assim, a capacidade de sentir e segurar os objetos sólidos do mundo físico, tal como quando se está em corpo físico. O corpo que eu usava então não era o que às vezes se denomina corpo astral. Em breve, alcançamos o topo de uma majestosa montanha que mantém sentinela sobre um dos mais belos cenários dos Estados Unidos. Vastas florestas se estendiam a nossos pés e grandes cadeias de montanhas, com seus tesouros de riquezas minerais ainda não tocados, alargavam-se tão longe quanto a vista podia alcançar. Dirigindo-se a um local onde enormes blocos de pedra jaziam em confusão, como se gigantes em guerra os tivessem arremessado uns sobre os outros, Saint-Germain tocou um grande bloco. Instantaneamente, a enorme pedra virou pouco além de 1 metro de sua posição original. Ele recomendou-me que o seguisse. Entramos e, para assombro meu, vimo-nos diante de uma grande porta de bronze. Abre aspas. Isto está aqui desde antes da submersão da Atlântida, há mais de 12.000 anos. Fecha aspas. Ele me explicou. Adiantou-se e fez pressão sobre certos pontos da porta. A grande massa de bronze de muitas toneladas moveu-se lentamente, dando-nos entrada a uma câmara espaçosa, da qual saíam uma escadaria talhada na sólida rocha, conduzindo para baixo. Descemos alguns 60 metros e entramos em um outro espaço de forma circular. Saint-Germain atravessou-o e, dirigindo-se a uma porta situada no lado oposto ao da escada, contra ela colocou sua mão direita. Quando se abriu, estávamos diante da entrada de um tubo elevador. O interior assemelhava-se à prata fosca e, em resposta ao meu pensamento, Saint-Germain disse, abre aspas, sim, porém mais dura e mais forte que o aço e indestrutível, fecha aspas. Um disco chato do mesmo metal, perfeitamente ajustado ao tubo, elevou-se dentro dele até o nível do solo. A plataforma foi inteiramente controlada e acionada pelo mestre. Ele subiu nela e eu o segui. Fechou-se a porta e começamos a descer. Foi longa a descida, se bem que não nos movêssemos rapidamente. A plataforma parou diante de uma outra porta de bronze, de modelo completamente diferente. Abre aspas. Descemos a 600 metros, no próprio coração da montanha, comentou ele enquanto saíamos do tubo. Fecha aspas. O espaço em que nos encontrávamos era de formato e disposição peculiares. Constituía-se numa figura oblonga de leste para oeste, cujos cantos nordeste e noroeste haviam sido cortados em ângulo. Isto formava uma dependência externa ou sala de recepção. A pesada porta de bronze do tubo elevador abriu-se para dentro do salão, na parede nordeste. No lado norte havia 2 outras largas portas de bronze exatamente iguais, dando entrada para um grande salão de audiências. Na parede noroeste havia ainda uma outra, uma 4ª porta, igual à que acabávamos de transpor. No lado oposto, na longa parede inteiriça do sul, pendia uma imensa tapeçaria.
Era feita do mais estranho material. Conquanto o tecido fosse rústico, o fio ou fibra era tão macio como pelo de camelo. O fundo era de uma delicada cor creme, e sobre este fundo viam-se duas imagens, em tamanho natural, representando seres divinos de grande majestade e poder. O da direita era masculino, o outro feminino. Estavam ambos de pé, em atitude de ordenar às forças cósmicas que obedecessem às suas determinações. A figura masculina vestia um manto vaporoso de rico material, de intenso azul safira, com fitas e bordados de ouro em profusão. Evidentemente, era um traje de cerimônia ou símbolo de autoridade. Sob o manto, uma túnica de tecido dourado de aparência metálica. Um resplandecente sol de rubis, diamantes, safiras e esmeraldas cobria-lhe o peito. Em volta da cintura, um cinto de pedrarias, de onde pendia uma faixa de cerca de 30 centímetros de comprimento, também profusamente incrustada das mesmas espécies de pedras preciosas. A túnica chegava-lhe aos joelhos e a orla inferior era debruada com uma fita de quase 10 centímetros de largura, toda bordada em seda da mesma cor das joias. O efeito do conjunto dava a impressão de que as roupas eram todas autoluminosas. Calçava sandálias de cano alto, de couro dourado, chegando quase até os joelhos, muito enfeitadas e atadas com cordões azul safira. Uma fita de ouro de 3 centímetros de largura cingia-lhe a fronte, atando os ondulados cabelos louros que pendiam cerca de 15 centímetros abaixo dos ombros. A tez era muito linda, de suave cor rósea, e os olhos de um profundo azul-violeta. Os dedos da mão esquerda repousavam levemente sobre o coração, e a mão direita, levantada, sustinha um fulgurante cetro de cristal, de poder e autoridade. A extremidade inferior deste terminava em ponta, e no alto apoiava-se uma esfera de 7 centímetros de diâmetro que espargia raios de cintilante luz branca. Percebia-se, evidentemente, que o personagem representado estava no ato de brandir gigantesco poder e era manipulador de alguma poderosa força cósmica. A aparência completa sugeria a mais exuberante mocidade. No entanto, a sabedoria das idades falava através dos olhos de um passado encanecido. A figura feminina tinha o manto de autoridade de um tom violeta carregado, contornado por um bordado de ouro semelhante ao de seu companheiro. A roupa de baixo era de um material leve, dourado, tremeluzente, que chegava quase até o chão. O fio usado na confecção da tapeçaria para representar as roupagens devia ter sido o mesmo que realmente constituía o material do vestuário original. Este ser usava um cinto de joias, com a respectiva faixa atingindo até quase 5 centímetros abaixo dos joelhos, incrustado de pedrarias iguais à da imagem masculina. A ponta da sandália direita, apenas visível sob a fímbria do manto, era de couro dourado. Tinha na cabeça uma fita lisa de ouro, exatamente igual à de seu companheiro, e os olhos eram do mesmo azul-violeta, porém de um matiz mais brilhante, os cabelos louros a cair-lhe até os joelhos. No peito, suspensa por um cordão de ouro, pendia-lhe uma grande estrela de 7 pontas, talhada de um só diamante. Sustinha na mão esquerda uma esfera de cristal de cerca de 15 centímetros de diâmetro e na direita, erguida como a da outra figura, havia um cetro do mais estranho formato. Quase 2/3 da porção inferior eram de ouro, terminando em ponta de lança, e o terço superior composto de uma substância cristalina radiantemente luminosa. O vértice era modelado à semelhança de uma flor de lis,
com a diferença de ser a parte central muito mais longa, adelgando-se em ponta suave, formada por suas 4 facetas. A pétala recurvada à direita da porção central era de um belo tom róseo, a da esquerda de um intenso azul safira, mas a do meio era branca cristalina. Eram todas transparentes e radiantes de luz. A porção de ouro e a parte cristalina uniam-se perfeitamente, pois não havia linha de demarcação entre as duas substâncias. Seu cetro simbolizava as 3 atividades da força criadora. A bola de cristal na mão esquerda da figura feminina revelava a perfeição não manifestada do futuro da atividade cósmica. Ambos os cetros representavam o esboço e a diretriz do poder criador dentro da substância universal para a manifestação especial. Eram radiantes e belos, mesmo na tapeçaria, e eu imagino como deveriam ter sido belos na realidade. Saint-Germain ficou pacientemente esperando enquanto eu estudava o conceito geral do quadro, tão fascinado estava pela magnificência do trabalho. Abre aspas. Esses 2 grandes seres foram os fundadores deste retiro, fecha aspas, observou ele, enquanto voltávamos para atravessar a porta de bronze da direita e entrávamos num grande salão que se percebia imediatamente ser usado como salão de concílio para algum fim de cerimonial sagrado. Todo o ambiente era de magnificência e beleza. As palavras são inteiramente falhas para transmitir o que meus olhos viram e meus sentidos experimentaram. Levei alguns momentos para me acostumar ao espetáculo deslumbrante e ao esplendor do que me cercava. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.